Deixa eu contar uma história para vocês sobre o que a gente está vendo acontecer hoje. E é bom a gente sempre lembrar essa história, porque cada vez que a gente lembra dessa história, a gente entende melhor o que está acontecendo agora e como isso tudo começou, né? A nossa história começa lá no século I. A gente vai ler na Bíblia aqui ela acontecendo, mas eu quero dar uma resumida para vocês lembrarem, porque muita gente que está acompanhando esses vídeos aqui no canal já sabem a história. A gente precisa lembrar, né? Século I, o cristianismo começa a estourar, né? Os apóstolos e os discípulos dos apóstolos começam a pregar o evangelho. Jesus já morreu e ressuscitou, e agora o Espírito Santo está agindo na vida dos apóstolos e nos discípulos também. O evangelho é pregado para o povo judeu e também para os gentios, e muitos gentios se convertem ao cristianismo, e isso começa a se espalhar ali na região onde Jesus disse que ia começar, né? E o que acontece? Outras religiões estão observando isso acontecer, e essas religiões elas passam a desejar fazer parte do cristianismo, só que elas não querem abrir mão daquilo que elas professam, né? A gente chama de gnosticismo aquele conjunto de religiões que abraça o misticismo pagão, todo o misticismo pagão. Os gnósticos abraçavam tudo, né? E eles abraçavam de um jeito que adaptassem aquelas religiões a deles. Então, é como se eles tivessem a religião natural na mão e todas as outras religiões se referissem a eles. Então, eles agrupavam essas religiões. Então, se você adora a uma deusa, então ela tem uma representação dentro do gnosticismo que é ali o paganismo padrão, né? Como a gente falou naquela live sobre a semente da serpente, então, essa semente ela é a religião principal ali dos gnósticos e ela acaba abraçando as outras religiões. Eles começam então a mirar os protestantes, não, os cristãos. Naquela época nós não tínhamos reforma protestante, nós não tínhamos católicos ainda, né? Mas o cristianismo crescendo, ele acabou sendo observado pelos gnósticos e eles passam a tentar adaptar o cristianismo à religião deles. Eles passam a tentar abraçar aqueles irmãos como se fossem da mesma religião. O problema é que as doutrinas que eles ensinam são condenadas pela Bíblia, pelo Antigo Testamento, por isso odiavam o Antigo Testamento e odeiam até hoje, né? E também pelas cartas e pelas doutrinas dos apóstolos. Esse era o problema. Então não dava para eles viverem juntos. Cristãos e gnósticos não podiam adorar o mesmo Deus no mesmo lugar. Até porque o gnosticismo tinha vários deuses, semideuses, né? E é impossível fazer isso quando se adora o único Deus, que é o Deus cristão. Com isso, eles passaram a entrar nas igrejas como cristãos, como novos convertidos, né? E eles se reuniam com esses cristãos já antigos e seduziam eles para conhecer a sua religião natural, aquela religião que já era dele mesmo. Assim, eles levavam essas pessoas para a reunião deles. E algumas pessoas foram seduzidas e abandonaram o cristianismo. E a intenção deles, desde o primeiro século, era essa: entrar dentro da igreja, seduzir os cristãos e levá-los para aquelas religiões naturais, que são as religiões dos gnósticos. Tá? Os gnósticos não começaram depois de Jesus, eles já estavam em construção. Até muitos judeus se tornaram gnósticos antes mesmo do gnosticismo se tornar gnosticismo. Né? Os essênios, por exemplo, quando foram achados ali os livros do Mar Morto, né? A maioria dos livros que estavam naquele lugar eram livros de outras religiões, ou seja, é possível que os essênios representassem aquela semente do gnosticismo. E eles explodiram ali no finalzinho do primeiro século e no início do segundo século, tá? As cartas do Novo Testamento tratam desses caras. Paulo trata muito sobre as religiões, né? As ideias anticristãs. Ele vai falar ali dos contos de velhas, né? Como ele fala,
E esses contos já eram essas ideiazinhas gnósticas, né, que surgiu lá no primeiro século. Então Paulo ele já debate com os gnósticos. Os gnósticos iam aparecer no segundo século, mas no primeiro século Paulo já estava debatendo com eles. João chama eles de anticristos, né? Quando ele fala Jesus já está voltando, a gente já está perto do fim, e é certo que os anticristos surgiriam, né? E esses eram os anticristos. Anticristos, aqueles que pregam contra Jesus, né? Então ele escreve a sua primeira, segunda e terceira carta combatendo as heresias dos anticristos. Pedro também vai fazer isso. A primeira carta de Pedro ela é mais teológica, geral, mas a segunda carta de Pedro ela já bate de frente com o que estava acontecendo. Eles estavam entrando nas igrejas, seduzindo as pessoas e levando para o gnosticismo. Viria a ser gnosticismo no segundo século. Judas escreveu sua carta particularmente para eles. Né? A carta de Judas só foi escrita por causa dos gnósticos. E é disso que ele trata em toda a carta. É um capítulo só, um capítulo grande, né? Mas ele trata ali com muitos detalhes sobre quem são e qual o destino deles, né? Judas e Pedro deixam claro que esses caras são destinados à morte. Eles são destinados. Eles foram separados para morrer. E essa morte ali é a morte espiritual. Aqui na carta de Pedro, eu separei pra gente aqui, ó, um trechinho onde vocês conseguem visualizar Pedro falando isso. A segunda carta de Pedro, no segundo capítulo, vai tratar sobre os problemas dos falsos cristãos, né? Ele vai falar lá, por exemplo, sobre eles estarem pregando contra Jesus e contra a nossa fé, né? E aí ele vai continuar. Geralmente, a maioria das pessoas leem apenas a primeira parte do segundo capítulo, né? E aí não entendem tudo que Pedro fala. Mas naquela época, pessoal, existiam as festas, né, de ceia, e isso é documentado aí em muitos livros antigos, né? E na ceia, né, era uma festa, né, era uma festa dos cristãos, e esses caras aproveitavam estas festas para conversar com as outras pessoas. E Pedro vai expor o caráter deles, e provavelmente ele percebeu esse caráter numa dessas reuniões. Tá? É isso que acontecia naquela época. Lá no versículo 10, Pedro ainda está fazendo uma comparação deles com os anjos. Né? Olha só, esses caras são piores que os anjos que foram jogados para fora do céu. É isso que ele está falando, né? Mas ele vai falar um pouco sobre esse tipo de gente, né? Ó, principalmente aqueles que andam segundo a carne, em concupiscência de imundície e desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam falar mal das dignidades. Enquanto os anjos, que são maiores em força e poder, não pronunciam contra eles acusação maledicente diante do Senhor. Ou seja, eles são piores, eles agem piores que os anjos. Os gnósticos blasfemam contra Deus e contra a criação de Deus quando pregam suas doutrinas. Esses caras, eles estão fazendo o que Pedro fala, né? Eles são maldizentes, presunçosos. O cara presunçoso é aquele que fica tentando falar algo que ele não entende. Ele fica como se ele soubesse, né? Presunção. Sem ter experiência, sem ter conhecimento, nós nos tornamos presunçosos quando tentamos falar algo que a gente não entende, tá? Eles eram obstinados e eles não receavam falar mal das dignidades. Dignidades aqui é sobre o céu, é sobre as coisas de Deus, tá? Eles não pensavam duas vezes falar. Vocês já vão entender onde eu vou chegar nesse vídeo, relaxa, ele é muito completo, é muito importante para a gente assistir aqui. E já que a gente chegou até aqui, você pode ajudar o canal curtindo o vídeo, e se você não é inscrito no canal, se por acaso eu abrir esse vídeo para o público, você pode se inscrever no canal. Esse é um vídeo que é da área de membros, mas às vezes eu solto ele para o público ver, porque o tema é bem importante, tá? Então aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E olha só, esse tema está na área de membros, nós temos um grupo de membros onde a gente conversa sobre ele também. Então você pode ser membro e aproveitar isso também, tá? Aqui embaixo vocês estão vendo, ó,
curso Leitura Imersiva, pessoal, é o curso de leitura e interpretação da Bíblia, tá? São 2 cursos e de repente no futuro apareça mais um, tá? Mas fica aí o convite para vocês. Então, Pedro ele vai continuar falando, ó, e hão de herdar a recompensa da injustiça. A recompensa aqui da injustiça, ele está quase falando igual Paulo, né? O salário do pecado. Aqui é a recompensa da injustiça. Injustiça é o pecado e recompensa é o salário, né? Eles hão de receber a recompensa da injustiça, tendo eles por prazer a libertinagem em pleno dia. São imundícias e manchas, ostentando-se com seus próprios enganos, enquanto eles festejam conosco. Lembra que eu falei das festas? É isso aqui, ó. Enquanto eles festejam conosco. Libertinagem em pleno dia, imundícias, manchas, ostentando-se com seus próprios enganos. Esses caras achavam que tinham todo o conhecimento. Lembra que o gnosticismo tinha essa ideia de conhecimento? Você era liberto pelo conhecimento que você tinha, né? Então eles ostentavam conhecimento, muito parecido com o que acontece hoje. Na verdade, essa descrição aqui é exatamente a mesma coisa que os liberais fazem hoje. Paulo, Pedro, está falando sobre os liberais da sua época. E são iguais aos liberais da nossa época. Então, eles participavam das festas cristãs, né, onde havia ali um banquete, onde havia uma comunhão. E nessa comunhão, eles demonstravam ser o que Pedro está falando aqui, ó, libertinos, né, imundos e tolos. É isso que ele está falando, né? E aí ele vai continuar: tendo seus olhos cheios de adultério, e não conseguem cessar o pecado, seduzindo as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça. Pedro chama eles, e nós podemos chamar eles também assim, de filhos malditos. São os liberais, são os filhos malditos que a Bíblia fala. Esses caras do passado agiam exatamente os que fazem a mesma coisa no presente. Eles enganavam os fiéis. Eles demonstravam que havia uma certa libertinagem, que essa libertinagem era totalmente aceita, que não era errado, né? E aí eles seduziam aqueles instáveis. Quem são as almas instáveis? São aqueles que são que têm dúvidas demais, aqueles que estão o instável é aquele. Fugiu agora a definição de instável. Instável é aquele cara que é incerto, ele nunca tem certeza do que ele é, de onde ele está, sabe? Então esses caras instáveis, eles são facilmente seduzidos pelos liberais. E aí eles agiam por causa da sua própria cobiça. E Paulo vai falar sobre essa cobiça lá em 2 Timóteo também, demonstrando que era o mesmo grupo de pessoas, tá? Eles tinham essa cobiça, esse desejo, tanto pelo conhecimento que eles mesmos inventavam, como por arrematar, não, né? Arrebanhar mais pessoas. Queriam ali. O desejo deles era ter um grande número, né? Talvez até dominar o mundo, de repente, com a sua religião. Então, esses filhos malditos, que são, hoje os filhos malditos são os liberais também, os mesmos filhos malditos. Você está me assistindo e você é liberal, a Bíblia chama você de filho maldito, e eu posso, com a autoridade da Bíblia, falar que você realmente é um filho maldito, destinado ao inferno, a menos que você seja convertido por Deus, tá? Você é um condenado ao inferno por causa disso aí. Então, Pedro está demonstrando que isso acontece no primeiro século, né? E aí ele vai continuar, já falou do que eles enxergam, né? Eles são olhos cheios de adultério, eles não conseguem parar de pecar, eles não desejam parar de pecar, né? E é interessante que aqueles caras que não desejam parar de pecar, o que eles fazem? Pensa hoje no cristianismo. O cara que não deseja parar de pecar, mas quer ser cristão, ele vai tentar moldar o cristianismo para que ele continue pecando. A mesma coisa, tá bom? Isso aconteceu no primeiro, no segundo, no quinto século. Quando começaram a venerar e adorar Maria, foi a mesma coisa. Modificaram o cristianismo para que eles continuassem pecando, no caso do adultério, né? E aí acontece agora também com a libertinagem que está presente nesse século, onde eles, ao invés de se converterem, né, como a Bíblia fala, convertam os seus caminhos, né? Ao invés de se converterem, eles vão adaptar
a religião para que eles façam isso. Por isso, pessoal, a Bíblia tem que ser modificada. Por isso ela tem que ser atualizada, como Ed Renekiewicz disse, né? Se não atualizarem a Bíblia, eles não conseguem viver do jeito que eles querem viver. Ou seja, com seus olhos cheios de adultério, sem cessar o pecado, tá? Se a Bíblia não for derrubada, se a Bíblia não for modificada, eles não vão conseguir alcançar aquilo que eles almejam. Veja que o Pedro fala, eles são cobiçosos, eles têm uma meta, eles não desistem disso, né? E eles não querem abandonar o pecado. E aí Pedro vai continuar falando sobre isso, é muito interessante como é que Pedro continua. Os quais abandonaram o caminho reto e errantes, seguiram o caminho de Balaão, filho de Beor, que amava o salário da injustiça. Balaão, aquele falso profeta do Antigo Testamento, né? Mas foi repreendido por sua iniquidade por um jumento mudo, falando com voz de homem, e impediu a loucura do profeta. Vocês lembram de Balaão, né? Ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus e ele demonstrou todo o seu caráter quando aceita fazer isso, né? Ele não se comove com o pedido e ele vai fazer isso. O problema é que Deus não queria que ele fizesse isso. E aí Deus avisa ele usando o jumento fala, né? E aí ele, mesmo assim, ele vai, chegando lá, ele não consegue amaldiçoar o povo de Deus, e Deus ainda obriga ele a abençoar o povo de Deus. Talvez uma das poucas vezes que Deus usa um falso profeta ou um inimigo do povo de Deus, né? Então eu lembro dessa vez e lembro também de quando Deus usou o rei da Babilônia, né? Nabucodonosor. É uma coisa que um dia eu quero conversar com vocês sobre ele também. Mas aí Pedro, ele está tratando desses caras, mostrando que no passado isso também acontecia, né? Olha aí, né? O profeta lá, Balaão, é um exemplo disso, né? Fingia ser profeta, não era profeta coisa nenhuma, e ele se deixava levar pela sua cobiça, pelo seu dinheiro, né? Pela sua vontade. Ele fazia aquilo que ele precisava fazer para alcançar sua vontade, assim como os liberais fazem hoje. Nesse caso, Pedro está colocando os liberais no mesmo saco dos falsos profetas. E são falsos profetas, porque eles falam em nome de Deus, né, como se eles tivessem a revelação divina, mas eles falam aquilo que Deus não mandou falar, ou aquilo que Deus não disse mesmo, né? Tem diferenças. Uma coisa é Deus não mandar você falar alguma coisa, você falar aquilo que existe de repente. Outra coisa é você falar algo que Deus nunca disse, né? Além de você falar sem ele ter te mandado, você fala algo que não existe. É o caso dos liberais, né? Esses homens, tanto lá no primeiro século como agora, eles são fontes sem águas, nuvens levadas pela tempestade, para os quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Mais uma vez, falando aí de como eles eram entendidos, eles são predestinados ao inferno, é isso que ele está falando. Porque eles falam grandes palavras inchadas de vaidades, eles seduzem através das luxúrias da carne, através de muita devassidão, aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro. Mais uma vez, ele demonstrando como é que esses caras agiam, né? Eles falam grandes palavras inchadas de vaidade. Esse é o acadêmico que fica dando uma de acadêmico, né? É o cara que gosta de aparecer como acadêmico. Esse cara, ele é o perigo, tá bom? Um cara que você percebe que ele está tentando chamar atenção para a sua forma de falar, é porque no fundo ele sente que aquilo ali é a salvação dele. Ele se torna superior a você porque ele tem um argumento acadêmico, ele fala mais bonito que você, então ele é melhor do que você. E aí Pedro tá falando, olha, esses caras, eles têm isso aí, né? Eles têm essas grandes palavras inchadas de vaidade, né? Eles seduzem através das luxúrias da carne. Esse negócio da luxúria da carne, a gente pode tentar imaginar aqui. Quem sabe esses caras não falavam sobre o pecado, né? Ah, você acha que cometer isso é pecado? Não, mas isso não é pecado. Olha só, você entendeu errado. A Bíblia não fala assim, igual eu vi um vídeo esses dias de um canal grande falando que a sodomia, né, o pecado dos sodomitas lá no Antigo Testamento não era o fato de serem homo, não sei o que, entendeu? Não era isso, não era esse o erro, é assim que ele fala no vídeo. Olha só, ele está tentando passar o pano, sabe? Então, já que não é esse o erro, acho que a gente precisa pegar mais leve com isso.
Tá? O erro, e é muito interessante o argumento deles, que é meio irracional e infantil ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eles tentam parecer acadêmicos, eles se tornam irracionais e infantis, né? O erro deles, na verdade, é ter recebido mal as pessoas. Então, veja, quem é que acredita nisso, né? São as pessoas que têm dúvidas, são as pessoas que são incertas, elas são levadas por esses caras, entende? Então, eles sempre seduziram as pessoas através das luxúrias da carne, talvez modificando aquilo que a gente acha que é pecado, né? E levando esses caras para o engano, através de muita devassidão. Então, quando se Pedro fala através de muita devassidão, e depois de ter falado luxúria da carne, é porque aquilo era pesado. Não devia ser uma coisa simples, era uma coisa pesada mesmo. Ele repete, tá? É uma repetição. Luxúrias da carne já é uma coisa. Luxúrias e da carne já é uma repetição. Luxúria é o pecado da carne, né? É aquele desejo mais pecaminoso da carne, a luxúria, aquilo que enche os seus olhos, o seu coração ao mesmo tempo. Aquele desejo incontrolável, a luxúria, ela é assim. E aí quando ele fala da carne, ele está repetindo, né? E aí depois ele vai falar de muita devassidão, era uma coisa muito séria que eles faziam naquela época. E aí no versículo 19, é muito interessante, vocês prestarem atenção no versículo 19, ó. Enquanto prometem-lhes liberdades, eles mesmos são servos da corrupção, para quem o homem é vencido, pelo mesmo ele é trazido à escravidão. Veja aí, né? Os libertinos, né? A ideia de que você é livre para fazer o que você quiser, ou a ideia de que Deus não vai te julgar desse jeito, sabe? A mesma ideia de que vocês ouvem hoje, até de muitos liberais mesmo, de que o Deus que vocês pregam é maligno. O Deus verdadeiro não é tão ruim assim, ele não é tão sério assim, não vai julgar vocês desse jeito, né? Aliás, o inferno não existe. Se Deus é bom, o inferno não existe. Esses argumentos são argumentos liberais e são argumentos liberais usados desde o primeiro século, entendeu? Desde o primeiro século. Eles são assim. E o que vocês vão perceber é que esses caras representam uma falsa religião dentro da religião verdadeira. É uma falsa religião dentro da religião verdadeira que destrói a religião verdadeira e substitui ela por essa que eu chamo de anti-religião. Tá? Essa ideia dos liberais, tanto no século XX, XXI, como no século I e século II, já vou chegar lá para vocês, ela é uma anti-religião que age de dentro para fora. Eu entro na célula como se eu fosse parte dela e vou contaminando o que tem dentro e de repente tudo está destruído. E aí o que eu faço? Eu vou para outra célula fazer a mesma coisa, tá? Uma coisa que aquele ex-bruxo falou, e é muito, muito verdadeiro, né? Tem um ex-bruxo aí que faz, não sei o que, Marçal, acho o nome dele. Ele é muito louco, né? Sendo que ele fala, às vezes ele viaja muito. Mas uma coisa que ele falou, e que é verdadeiro, é que os satanistas se infiltram em igrejas para destruir aquelas igrejas. Como é que ele faz isso, né? Na ideia do Marçal, acho que é Marçal mesmo, Leandro Marçal, não sei. Eles entram lá e começam a levantar falsas doutrinas, né? Influenciar os membros com falsas doutrinas, mas também criar intrigas entre os irmãos. E aí eles deixam o circo pegar fogo e vão para outra igreja. O objetivo final é destruir aquela igreja, né? E é basicamente a mesma estratégia do primeiro século. Só que ali eles eram atraídos pela luxúria, pelo pecado nesse caso, né? E eles eram levados a se distanciar cada vez mais da fé. Hoje em dia, os liberais, esses satanistas, né, podem ser considerados satanistas porque agem pelo engano, né? Eles agem de dentro para fora, trazendo uma falsa iluminação sobre aquilo que Deus já iluminou no passado, e eles iluminam a mente daqueles cristãos com mentiras, fazem com que eles se tornem tão obstinados quanto eles, e aí no final eles saem da igreja e vivem sozinhos ali adorando a sua religiosidade particular, e no futuro eles se tornam os ateus. Eles são os futuros ateus porque eles perceberam que esse negócio de religião não existe.
Isso não existe, é invenção humana. Então, tudo começa entrando naquela célula com um falso conhecimento. Hoje em dia, né, a Bíblia não existe, a Bíblia foi criada, Moisés não existe, né, esse texto aí não fala sobre isso. Aí no final, a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus, a Bíblia é uma construção católico-romana, né, o só a escritura não pode ser explicado. E aí os católicos romanos, para vocês terem uma ideia, eles estão nesse caminho há anos, né? Eles já estão no caminho do que a Bíblia não existe. Tanto é que eles valorizam mais aquilo que eles consideram tradição do que o que a Bíblia fala. Então eles já estão nesse caminho. E o futuro é eles perceberem que aquilo era vazio, que aquilo não funciona, que aquilo não existe e viver do jeito que os liberais querem que eles vivem, né? Então isso já está acontecendo há muito tempo. Essa antirreligião agindo dentro da religião verdadeira, tá? Eles prometem liberdade. Eles mesmos são servos da corrupção. Essa liberdade aqui, Pedro está falando de luxúria lá em cima. Devassidão, obstinação. Aqui nesse caso pode ser a liberdade sexual. É provável que seja, né? Pelo que ele está falando. Tem registro disso, né? De cultos gnósticos de devassidão mesmo, sabe? Na realidade, nas outras religiões sempre existiram cultos de devassidão, onde o sexo é permitido, tá? Isso era muito comum em Roma também, né? Quando eu falo isso, eu lembro até de uma história que eu vi de Roma a respeito disso. Então, esses cultos eram cultos às deusas da fertilidade, envolviam o sexo liberado, né? E faziam isso como se isso fosse um ato de santidade. Essa libertinagem, ela é boa ainda, né, para eles, né? Mas para Deus não. Para Deus não. E para eles conseguirem nos enganar, eles se fingem de cristãos para que a gente caia nessa ideia. Hoje, praticamente isso aqui já está acontecendo na igreja. A libertinagem já está solta. Os jovens ficam com todas as meninas que eles quiserem, às vezes da igreja mesmo, né? E no final eles casam com uma menina que ficou com todos os rapazes da igreja. É uma prostituição aberta na igreja, né? É claro que eu não vou generalizar, porque eu sei que tem muitos jovens que levam a vida a sério, muitas jovens também que levam a vida a sério. Mas vocês não podem negar que essa é uma realidade triste da nossa igreja. Então, veja bem, nesse caso, essa vitória já foi conseguida. A vitória do primeiro século a respeito da libertinagem sexual já foi conquistada. Falta agora tirar eles da Bíblia Sagrada. Falta fazer com que eles se desviem de vez do cristianismo. E é aqui que nos encontramos, né? Eu vou ler com vocês um trecho aqui. Esse vídeo vai ser um pouco maior que o normal, mas eu acho que você já entendeu que vale a pena, né? Eu quero ler com vocês aqui o capítulo 1, uma parte do capítulo 1 do livro Cristianismo e Liberalismo, mas antes eu quero lembrar vocês desse livro aqui, ó, Contra as Heresias. Ó. Contra as Heresias é o que eu estou fazendo hoje, só que feito pelo Irineu de Leão, lá no século II. Eu contei para vocês a história do século I, né? Pedro, né? Paulo, João, Judas, século I. Esses caras não desistiram. No século II, a doutrina deles estava totalmente feita, né? Totalmente pronta já para enganar, e eles continuaram fazendo a mesma coisa, invadindo as igrejas e enganando os cristãos para tirar eles de dentro da igreja. Aqui na nossa introdução desse livro, aqui no prefácio, né, do livro do Irineu, ele vai falar a mesma coisa que eu falei para vocês do século I. Ele vai falar agora a respeito do século II, tá? Ele escreve o seguinte, eu vou ter que ler aqui porque eu não tenho o PDF dessa obra, tá? Ele vai falar o seguinte no parágrafo 1. Alguns, ao rejeitar a verdade, apresentam discursos mentirosos e genealogias sem fim, as quais favorecem mais as discussões do que a construção do edifício de Deus que se realiza na fé. Por que ele estava falando isso? Porque o sistema gnóstico era composto por uma genealogia de deuses e semideuses imensa, até difícil de entender. Particularmente, eu nunca entendi toda a genealogia deles. Eu sei que um deus criou outro deus, aí ele se reuniu, ele fez sexo com aquele deus e criou outro deus, aí nasceu Sofia. Sofia é a deusa mais importante desses caras. De Sofia nasceu Jesus, e enfim.
Mas é muito grande, eu simplifiquei totalmente aqui, né? E aí eles criavam essas genealogias dentro dos cultos para enganar as pessoas, tá? Já vou chegar nesse ponto. Eles apresentam discursos mentirosos e genealogias sem fim, aos quais favorecem mais as discussões do que a construção do edifício de Deus que se realiza na fé. No dizer do apóstolo, né? Ele estava se referindo a 1 Timóteo 1,4. E por astuta aparência de verdade, seduzem a mente dos inexpertos e escravizam-nos, falsificando as palavras de Jesus, do Senhor, tornando-se maus intérpretes do que foi corretamente expresso, sob pretexto de gnose, afastam muitos daquele que criou e pôs em ordem este universo, como se pudessem apresentar alguma coisa mais elevada e maior do que o Deus que fez os céus, a terra e tudo o que eles encerram. Ardilosamente, pela arte das palavras, induzem os mais simples a pesquisas e, omitindo até as aparências da verdade, levam-nos à ruína, tornando-os ímpios e blasfemos contra o seu Criador, os que são incapazes de discernir o falso do verdadeiro. Então veja o que ele fala, né? Esses caras, eles fingem saber, eles usam palavras bonitas, como eu li ali Pedro falando, né? Ele vai falar ardilosamente pela arte das palavras. Induzem os mais simples a essas pesquisas, né? Sobre pretexto de gnose, o que é pretexto de gnose que ele fala? Sobre pretexto de ter um autoconhecimento da verdade, acima do que está na Bíblia, tá? Afastam muitos daquele que criou e pôs em ordem o universo. Por que é importante ele falar aqui criar e pôr em ordem o universo? O sistema gnóstico vai tratar primeiramente sobre a criação de todas as coisas. E a primeira coisa que eles distorcem é a doutrina da criação. Então, nesse caso, eles vão criar um sistema complexo de criação, onde Deus não é um Deus, mas é uma emanação de deuses, é um monte de energia, né? Basicamente é isso. E Irineu estava enfrentando a mesma coisa no passado. Então, veja o que eles faziam. Eles fingiam que eram sábios, distorciam a Bíblia, tá? E Irineu até vai falar que eles distorciam aquilo que foi corretamente interpretado, ou seja, eles pegavam o que já era tradicional e criavam uma outra interpretação para aquilo, como se a interpretação deles fosse real. A mesma coisa os liberais fazem hoje, e com isso eles retiravam essas pessoas de dentro da igreja para que eles seguissem as suas religiões mundanas. É a mesma coisa que os liberais fazem hoje, tá? Muitos crentes abandonaram a fé depois que ouviram algum liberal falando sobre a verdade da Bíblia, por exemplo. Por que fizeram isso? Foram levados. São pessoas que são fracas, elas acreditam em qualquer coisa. Diferente de nós, né? Dos membros deste canalzinho aqui, ó, que fala a verdade para vocês o tempo todo. Agora, chegou até aqui no vídeo, já são 30 minutos, né? Coloca aqui, eu não caio na mentira. Coloca aqui nos comentários, eu não caio na mentira, eu acredito na verdade. Bota assim para eu saber que você chegou até aqui. No nosso livro aqui, o autor vai falar o seguinte: o propósito desse livro, Cristianismo e Liberalismo, que agora tem uma outra edição, tá? Essa edição aqui, pessoal, ela já é antiga, tá bom? Ela é antiga e agora tem uma edição em capa dura com comentários, tá? Eu aconselho comprar a edição nova. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, tá? Pode comprar lá. E essa edição que eu estou lendo, ela é ainda mais antiga, tá bom? Então eu não estou lendo a edição que está sendo vendida. Eu estou lendo uma linguagem mais antiga, tá bom? Até quero comprar a edição nova para eu ver como é que é a linguagem. Mas o propósito desse livro não é decidir a questão religiosa dos dias de hoje, mas meramente apresentá-la de forma mais precisa e clara possível, a fim de que o leitor possa ser auxiliado a decidir por si mesmo.
Apresentar uma questão com profundidade não é, de forma alguma, algo popular em nossos dias. Ele já está começando a revelar o problema daqueles dias, tá? Apresentar uma questão com profundidade não é, de forma alguma, algo popular em nossos dias. A mesma coisa está acontecendo hoje. Um vídeo de meia hora tratando de um tema, onde o autor do vídeo começa, depois de meia hora, a tratar daquele tema, é um tema tratado com profundidade. Não era comum naquele século, também não é comum nos nossos dias. As pessoas estão acostumadas a coisas rápidas. Não tem como falar de forma rápida sobre isso, concorda? Eu tenho que ser completo, mas eu vou fazer isso mesmo sabendo que não é popular nos nossos dias também. Há muitos que preferem lutar suas batalhas intelectuais no que o Dr. Francis Peyton tem competentemente chamado de condição de pouca visibilidade. A definição clara de termos em assuntos religiosos que apresentam corajosamente as implicações lógicas das visões religiosas é considerada por muitas pessoas como um procedimento herege. Será que não vai desencorajar as ofertas missionárias? Será que não vai diminuir o nosso progresso de consolidação e mostrar um crescimento estatístico deficiente da denominação? Mas é possível concordarmos com essas pessoas. Qual é a ideia aqui? Isso é porque o liberalismo já estava agindo na doutrina, tá? Por isso que ele... E eu já vou adiantar aqui o segundo capítulo do livro. O liberalismo teológico lá no século XIX, e é claro que isso também deve ter acontecido no primeiro século, porque eles não queriam que você estudasse a Bíblia, eles queriam que você estudasse o que eles acreditavam, né? O liberalismo lá no século XX, né, o caso desse livro aqui, ele é do século XX já, ele desestimulava as pessoas a estudar as doutrinas da Bíblia, como a gente faz aqui no canal. E aí eles colocavam argumentos assim, poxa, estudar doutrina vai desestimular os membros, sabe? Ninguém gosta de ver isso. É um argumento moderno até, vocês ouvem isso hoje em dia, né? Estudar doutrinas é chato. É chato, vai desestimular, vai mostrar que a gente não é cristão de verdade, então não faça, entende? A ideia daquela época era que vocês não estudassem doutrinas cristãs, mas estudassem doutrinas liberais. Eles não queriam que você estudasse a doutrina da eleição e da predestinação, mas eles queriam que você estudasse a doutrina do livre-arbítrio, entendeu? As doutrinas liberais eram consideradas importantes, as doutrinas tradicionais eram rejeitadas. Essa é a época que eles viviam ali. Será que vai, então? Mas é impossível concordarmos com essas pessoas. A luz, às vezes, pode parecer ser uma intrusa impertinente, mas é sempre benéfica no final. O tipo de religião que regozija-se no som piedoso das frases tradicionais, a despeito dos seus significados, ou recua nos assuntos controversos, nunca irá se levantar no meio dos choques da vida. Na esfera da religião, assim como em outras esferas, as coisas sobre as quais os homens concordam podem ser aquelas que menos valem a pena, nesse caso, sustentar. As coisas realmente importantes são aquelas sobre as quais os homens lutarão. É o que a gente está fazendo também, né? Essas são as coisas importantes, é isso que ele está querendo dizer. Na esfera da religião, especialmente no tempo presente, é um tempo de conflito. A grande religião redentora, que sempre foi conhecida como cristianismo, está lutando contra um tipo totalmente diverso de crença religiosa, que é simplesmente a forma de pensar mais destrutiva da fé cristã. Ele apresenta isso como uma forma de pensar, tá? E é o que a gente viu no outro vídeo sobre a crítica, a alta crítica. A alta crítica é a maneira de pensar criticamente a respeito da religião. Entende? Criticamente no sentido de questionar mesmo a religião. Só que quem estava questionando não queria ser religioso. Você pode questionar a religião sem problema, por exemplo, por que dar o dízimo hoje? Vamos questioná-la, né? Vamos levantar uma crítica sobre isso, entender o que é verdade, o que é errado, o que é mentira, e aí adotar a verdade, mas não era isso que eles queriam. Eles levantavam a crítica para que eles distanciassem as pessoas da verdade. Esse é o problema dessa forma de pensar, tá bom? Então, o cristianismo está lutando contra um tipo totalmente diverso de crença religiosa, que é simplesmente a forma de pensar
mais destrutiva da fé cristã, porque faz uso da terminologia cristã tradicional. Isso significa que esta forma de pensar destrutiva estava inserida no cristianismo tradicional. Lembra que eu disse lá sobre Pedro e sobre Irineu de Leão? Pois é, esta religião não redentora, tá? Moderna, agora a gente tem o nome que ele deu aqui, religião não redentora moderna é chamada de modernismo ou liberalismo, é uma outra religião, é isso que ele está dizendo. Ambos os rótulos são insatisfatórios. O último, em particular, liberalismo, pede um esclarecimento. O movimento designado como liberalismo é considerado como liberal apenas por seus amigos. Aos seus oponentes, ele parece abrigar uma ignorância estreita de muitos fatos relevantes. Na realidade, o movimento é tão variado em suas manifestações que uma pessoa pode quase se desesperar para encontrar algum nome comum que se aplique a todas as suas formas. Mas mesmo sendo múltiplas as formas nas quais o movimento aparece, a raiz do movimento é uma. As muitas variedades da religião liberal moderna são arraigadas no naturalismo. Ele vai falar aqui que essas religiões estão presas ao que ele chama de naturalismo. Isso não é uma negação, isto é, na negação de qualquer entrada do poder criativo de Deus. Uma característica do liberalismo no século XX era essa negação do agir sobrenatural de Deus. Ontem, né, um rapaz comentou isso no meu canal, quer ver? Deixa eu achar aqui o comentário dele. Vocês já vão entender como isso está acontecendo hoje, tá? Assim como acontecia lá. Deixa eu só lembrar aqui, foi no Sobre Bíblias. Lá no Sobre Bíblias eu contei 5 mentiras que os liberais contam sobre a Bíblia, né? E aí um rapaz fez o seguinte comentário. Só faltou falar que Deus, nosso Senhor, jogou a Bíblia do céu encadernada, dividida em capítulos e versículos, com capinha de couro e zíper. Ele está caçoando da nossa fé, dizendo que foi Deus que... A gente acha que Deus fez tudo e que ele jogou ela já com capinha, né? Está caçoando da nossa fé. Por quê? Porque ele não enxerga o agir sobrenatural de Deus na Bíblia, entende? Se nós temos uma Bíblia hoje, como é que ela chegou aqui? Pelo liberalismo, ela chega por processos científicos errados no passado, né? E aí ela chega aqui. Então, a Bíblia é totalmente humana para o liberal, tá? Isso aqui é tudo construção humana. Não há a ação sobrenatural de Deus dentro da Bíblia. Por isso é que ela precisa ser refeita. Por isso que ela tem que ser atualizada, revisada. Por quê? Porque no processo natural humano, Deus não agiu e o homem deixou erros lá. Então ela tem que ser corrigida o tempo inteiro. O liberalismo não acredita que Deus ele interage com a Bíblia, né? É como se Deus fosse um fruto da imaginação presente na Bíblia. E aí é por isso que, por exemplo, uma das atualizações que veio na NVI lá no passado foi tirar o termo ele, né, ou homem da Bíblia, porque isso é muito masculino, entende? Então olha só, Deus errou quando inspirou os apóstolos a falar dele como pai, como homem, né? Ele, né? Porque dele, por ele, para ele, é muito homem nisso, né? Isso não tem nada de feminino. Então Deus falhou. Não é que Deus falhou. Não é que Deus falhou. É o ser humano, quando foi fazer aquilo, fez errado. Na realidade, a Bíblia é uma construção humana. Então, por isso, nós podemos corrigi-la, editá-la e reeditá-la. Então, é isso que os liberais acabam cometendo, esse erro que eles acabam cometendo, né? A negação de qualquer entrada do poder criativo de Deus. Agora, quando isso vem para a igreja, ele faz a igreja deixar a fé e se tornar um local de tratamento espiritual, né? No sentido budista da coisa, sabe? É um lugar espiritual, mas essa espiritualidade é muito humana.
ela não trata de milagres, ela não trata da preservação divina, ela não trata de Deus agindo na história, ela trata do homem agindo na história, do homem fazendo coisas, do homem como ser importante. O humanismo, ele também é um reflexo do liberalismo. Ele vai se juntar no final da história como liberalismo. Então, o movimento liberal, desde do século XIX, que pelo nosso autor, século XX, né, ele já é essa ideia que exclui Deus. Entende? Exclui Deus. Então, Deus não está interagindo com a natureza e com as coisas, e com as pessoas. Ela é muito naturalista nesse sentido. Tudo acontece por causa daquilo que nós fazemos. O naturalismo, ele não enxerga o sobrenatural, ele é mais... como é que é o termo? Ele é mais incrédulo em relação aos milagres. E quando eu falo milagre, muita gente vai pensar, então você está dizendo que de cura e de revelação. Não, cara, não é só isso que é milagre, tá vendo? Não é só isso. O milagre da preservação da igreja, o milagre da providência de Deus na história, na sua história, na minha história, tudo isso faz parte da religião cristã. O naturalismo vai excluir tudo isso. Por isso, tantos pastores viram coaches e tratam agora da vida humana como uma ideia de que aquilo que você tem é um reflexo daquilo que você faz. Entende? Naturalismo. Não é o reflexo daquilo que Deus te proporcionou, mas aquilo que você conquistou. Entende? Isso é um reflexo do naturalismo. E aí ele vai continuar. A palavra naturalismo aqui é usada aqui no sentido um tanto diferente do seu significado filosófico. Neste sentido não filosófico, descreve com exatidão satisfatória a raiz a raiz real daquilo que é chamado, mesmo sendo uma degradação de uma palavra originalmente nobre, de religião liberal. A ascensão deste liberalismo naturalista moderno não aconteceu por acaso, mas foi ocasionada por importantes mudanças que aconteceram recentemente nas condições de vida. Nos últimos 100 anos, testemunhamos o início de uma nova era da história humana, que pode ser até certo ponto lamentada, mas certamente não pode ser ignorada pelo mais obstinado tradicionalismo. A mudança não é algo que se encontra sob a superfície e pode ser visível apenas a olho perspicaz. Ao contrário, ela força sua presença à atenção do homem comum em centenas de pontos. As invenções modernas e a industrialização que tem sido construída sobre elas nos tem dado, em muitos aspectos, um novo mundo para viver. Não podemos remover deste mundo mais do que podemos escapar da atmosfera que respiramos. Tais mudanças nas condições materiais da vida, entretanto, não se encontram sozinhas. Elas têm sido produzidas pelas mudanças poderosas na mente humana, que, por sua vez, provocam outras mudanças espirituais. O mundo industrial de hoje não tem sido produzido por forças cegas da natureza, como o naturalismo explicaria, mas pela atividade consciente do espírito humano. Tem sido produzido pelas realizações da ciência. O caráter fora de série da história recente é uma ampliação enorme do conhecimento humano, que tem andado de mãos dadas com tamanho aperfeiçoamento no instrumento de investigação, que dificilmente qualquer limite pode ser determinado ao progresso futuro do domínio material. Já vou explicar o que ele está dizendo. Ele está dizendo que esse liberalismo religioso, ele surge com o crescimento da indústria. Caramba, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. Século XVIII, XIX, pessoal. Épocas de Karl Marx. Épocas de marxismo, de lenismo. Lenin era um profeta, sabe? Ele não era só um político, ele também inspirava outras pessoas. Época onde o movimento de esquerda estava inchando os corações das pessoas de materialismo. E com isso vem aquela obstinação pelo pecado que era presente lá no primeiro século. O que ele está dizendo é que com o avanço da ciência e da indústria, as pessoas se tornaram mais e mais materialistas. E elas se entregaram ao materialismo de tal forma que tentaram modificar a religião que combate o materialismo. A nossa religião
ela combate o materialismo. E para que isso acontecesse, eles se tornaram cientistas, né? E eles começaram a estudar as questões da fé, usando o coração e a mente moderna naquela época, né, da industrialização, tentando influenciar a religião cristã. Foi assim que surgiu o liberalismo, essa anti-religião aqui no texto do Mackin. O que acontece? Nós tínhamos um povo que vivia para a glória de Deus. E agora as possibilidades aumentaram, né? Então a indústria estava produzindo muito mais do que era possível comprar. As pessoas estavam tendo acesso a essas coisas e o coração delas acabou sendo seduzido por essas coisas. E aí é que entra a antirreligião dentro da religião. Ela convence o homem que o seu pecado não é pecado. Que viver para outra coisa além de Deus não é errado, mas correto. E isso acontece até hoje. Ah, mas eu ainda estou tendo acesso à Bíblia. A religião ainda está dizendo o contrário do que você fala. Beleza, então nós vamos destruir a religião. Então nós vamos influenciar a religião para que ela se torne liberal, para que ela libere estas coisas, para que ela apoie essas coisas, como está apoiando hoje. Entende? Então o liberalismo ele surge aí. E como a ciência era também, ela também estava sendo influenciada por esse materialismo, ela também atuou contra a religião cristã. E ela também colaborou com essa antirreligião que é o liberalismo. Então você tem agora pessoas estudando crítica textual, crítica moderna, né, que não são cristãos, são ateus, mas eles estão estudando os nossos temas. Para quê? Para que a sociedade viva em paz. Para que todos vivam de forma igual. Mas isso é bom? É bom viver todos de forma igual? Seria bom. Seria bom se a base para essa igualdade fosse a verdade. Mas não é. É o materialismo. E é aí que tudo começa a dar errado. Isso vem para a igreja. Eu vou só te lembrar de alguns acontecimentos do passado. Você vai lembrar, os mais antigos vão lembrar. Vamos lá. Década de 90, década de 1990, nós começávamos a ver o surgimento de uma religião mais emocionalista. Uma religião que tratava da liberdade, das experiências, ao invés de tratar da verdade. Tá? Isso aconteceu no Brasil. Os mais antigos aqui que estão assistindo o vídeo podem até colocar aqui nos comentários. E nós temos essa época, essa década do emocionalismo e de uma religião que não é mais centrada na Bíblia, mas naquilo que eu sinto, ou naquilo que eu provoco a vocês, né? Muitos missionários faziam isso, pregavam algo que era emocionalmente eficaz, mesmo que não fizesse sentido na Bíblia, tá? Década de 2000, nós temos aí uma religiosidade que ela já está totalmente imersa nesse sentimentalismo e que já não sabe mais o que é doutrina, que já não sabe nem que Bíblia está lendo, nem o que está lendo. Nós temos aí pessoas do século XIX lutando pela Bíblia, que é o livro que eu li no outro vídeo. Nós temos pessoas no século XIX lutando contra o liberalismo. E no século XX, a gente tem pessoas que já não sabem mais nada. O que é teologia, o que é Bíblia, qual versão, o que é tradução, doutrinas, confissão de fé, ninguém sabe mais nada. Década de 2000, acabou. A igreja era só um centro aonde você ia para se sentir bem. Um lugar aonde você ia para encontrar a sua bênção interior ou para melhorar de vida, literalmente, para você se tornar mais rico, né? Esse era o cristianismo construído com base no liberalismo que começou lá no século XVIII, né? Na verdade, é aquele liberalismo do século I, lembra da libertinagem, ser livre, fazer as coisas que você quer? Século 2000, década de 2000, a gente tem isso acontecendo. Década de 2010, nós vemos os grandes debates começando, né? A reforma protestante começa a ser divulgada, as pessoas começam a descobrir ali em 2015, 2017, as doutrinas da reforma protestante, e as coisas começam a acontecer. E hoje nós estamos vivendo essa virada, né? Essa virada que está mostrando para o mundo, principalmente o religioso, que aquilo que nós vivemos até agora não era o cristianismo, mas era a religião liberal.
agindo o tempo todo. Uma antirreligião agindo dentro da religião e acabando com ela. Graças a Deus, ele nos iluminou para a gente entender isso, né? Usando outras pessoas, usando os eventos aí, né? Graças a Deus, nós estamos agindo aqui. Entendeu como que essa antirreligião está agindo dentro da religião verdadeira? Agora é hora de lutar. Agora a ideia é combater ela também para que cada vez mais outras pessoas entendam o que o liberalismo representa e abandone as ideias liberais, tá? Eu devo tratar de outros temas nos próximos vídeos, mas entender isso aqui é importante para você começar também. Você já tem material para começar agora, se você quiser, né? Tudo que a gente falou aqui já demonstra essa realidade e a necessidade de voltarmos lá para a Bíblia Sagrada, estudarmos e ensinarmos a Bíblia Sagrada. Não apenas os mesmos textos de sempre, mas os textos que vão defender a nossa fé. Aquilo que mostra como era a religião cristã verdadeira. Nós precisamos voltar e reensinar tudo de novo. É um processo lento, trabalhoso, mas nós somos chamados para fazer isso e para a glória de Deus é isso que nós vamos fazer. Fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado desse vídeo longo, né? Foi muito bom falar sobre isso aqui. Eu li aqui o liberalismo, né? Cristianismo e liberalismo com vocês. Nós fizemos um apanhado histórico sobre tudo que aconteceu. E agora, nos próximos vídeos, eu vou tentar trazer algumas doutrinas liberais que estão ativas ainda, tá? Para você entender como eles pensavam e como a gente tem que pensar de acordo com a Bíblia, tá? Os próximos vídeos a gente vai ver isso acontecendo aqui no canal. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Você que assistiu até agora, você é o cara, tá? Porque 50 minutos é para quem está interessado mesmo, para quem está interessado em entender mesmo. Eu fico muito feliz de ter chegado até aqui. Eu vou fazer o seguinte, para quem chegou até o final, só para quem chegou até o final, hein? Só para você que chegou até o final, não coloca nos comentários, tá bom? Não coloca nos comentários. Faz o seguinte, me manda um e-mail e eu vou te mandar o PDF desse livro aqui, tá bom? Me manda por e-mail, tá? O e-mail tá na descrição. O e-mail é o Pix do canal. Pode até aproveitar e fazer um Pix se você quiser. E aí eu vou te mandar o e-mail com o livro para você estudar em casa, tá bom? Só para quem chegou até o final. Não vou falar sobre isso. Se alguém comentar sobre isso, eu vou apagar o comentário, tá bom? É um presente mesmo para quem merece. Se você chegou até aqui, você merece. Fica com Deus. Tchau, tchau.